Aleluia. Repita assim comigo: manifestação da graça. Fale de novo: manifestação da graça. 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Diz assim: E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Feche os teus olhos. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra, Deus. Vem, Senhor, falar a cada coração destes, meus Deus, que estão aqui, daqueles que de casa estão nos acompanhando, de cada família, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco, que a nossa vida, Pai, seja transformada a cada dia, pelo manifestar da Tua graça em nós, em nome de Jesus, amém. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas de diversas formas. Deus, Ele faz nas nossas vidas coisas acontecerem para que a cada dia a gente possa crescer na presença dEle, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa amadurecer. E o caminhar com Cristo, ele exige de nós tomada de decisão. Sempre que algum pregador pega a palavra, há um confronto com relação àquilo que é pregado e à nossa vida. E a palavra de Deus, ela é para isso, para nos confrontar. As pessoas, elas procuram Cristo por diversos motivos. Porque passaram por uma dificuldade, ou porque estão numa alegria muito grande, seja qual for o motivo. Todos os motivos são válidos. Mas, às vezes, pessoas vêm à casa de Deus pensando que, pelo fato de servirem a Jesus, pelo fato de estarem na casa de Deus, a vida será mais fácil. Como se nós fôssemos os queridinhos de Deus. E é uma grande ilusão. Porque as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. Fala assim comigo: as dificuldades fazem parte da nossa vida. Às vezes tem gente que tem medo de falar esse tipo de coisa. Oh, Deus me livre. Bate na madeira, né? Como se funcionasse. Irmãos, as dificuldades fazem parte da vida do crente e da vida do não crente. As dificuldades fazem parte da vida daqueles que servem e daqueles que não servem a Deus. As dificuldades, elas andam na nossa vida. Elas estão na nossa vida. E eu não estou profetizando algo ruim sobre você. Paulo, ele escreve e ele fala que para que ele não se orgulhasse da maneira como ele estava sendo usado por Deus, para que não houvesse orgulho na vida dele sobre como ele estava sendo um instrumento nas mãos de Deus, das revelações que eram dadas a ele. Foi colocado um espinho na carne dele. E há conjecturas sobre que tipo de coisa era essa que afligia a vida de Paulo.
Mas em nenhum lugar da Bíblia e nem dos relatos históricos se fala a respeito disso. Então, tudo que você possa encontrar na internet, que fale, que afirme que é isso ou é aquilo, é mera especulação, é mero boato, é mera fofoca. Não diz respeito à realidade, porque não ficou registrado em nenhum lugar o que era aquilo que incomodava a vida de Paulo, que incomodava ele, esse espinho na carne que afligia. E ele fala assim: foi-me posto um mensageiro de Satanás. Ele fala assim: só pode ter sido Satanás que enviou essa pessoa para ficar cutucando esse espinho. Olha só, algo que incomodava a vida dele e que alguém apontou isso. Que difícil. E Paulo, ele é o super-herói da Bíblia, vamos dizer assim, como um dos apóstolos. Ele é o que mais escreveu cartas, é o que mais instruiu, o que mais direcionou a respeito do amor de Jesus. Mas na vida dele tinha algo que ele falava que esbofeteava ele. Humilhação, algo que humilhava ele. E ele fala: por 3 vezes eu pedi que me fosse retirado, que fosse tirado de mim. Por 3 vezes eu pedi a Deus para que essa vergonha fosse tirada. Por 3 vezes eu pedi que isso que me esbofeteava cessasse. E Deus deu uma resposta para Paulo. O que o Senhor falou para ele? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Você pode conviver com isso pela sua vida. Essa dificuldade pode fazer parte da sua vida, mas o meu poder, ele se aperfeiçoa na sua fraqueza, não é naquilo que você é forte. Fala assim comigo, repita comigo: o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Pessoas, muitas vezes, elas falam assim: poxa, pastor, para eu servir a Jesus, eu preciso antes acertar a minha vida. Eu preciso arrumar tudo. Eu preciso deixar de pecar. Eu preciso parar de fumar. Eu preciso parar de beber. Eu preciso me casar. Eu preciso isso ou aquilo. Eu não estou dizendo que essas coisas não são necessárias. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos da graça de Jesus. E nós só conseguiremos vencer as batalhas com Jesus na nossa vida. Nós só conseguiremos enfrentar as maiores dificuldades da nossa vida com Jesus em nós. Perceba que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder do Senhor se aperfeiçoa naquilo onde nós mais estamos fracos. É você e somente você que sabe qual é o seu ponto fraco. Eu não sei. Talvez a pessoa que esteja do seu lado não saiba, mas você sabe onde é que o espinho ele fica cutucando. Eu não vou nem pedir para você falar amém, para você concordar comigo. Mas eu sei, e cada um de nós sabe onde é que dói. É ou não é, irmãos? Tem um ditado que fala aí: todo mundo sabe onde o calo aperta. Cada um sabe onde o seu calo aperta. Não é assim? É, uai. Mas só que na nossa dificuldade, na nossa fraqueza, é onde Deus trabalha para que a gente possa se levantar. Naquilo que parece para nós algo tão difícil da gente conseguir superar, é onde Deus mais trabalha
para que a gente se levante. A minha graça te basta. Deus disse, Jesus falou para ele, a minha graça é suficiente para você. E como é que nós conseguimos lidar com todas essas dificuldades, que às vezes não é uma só? Porque as dificuldades afligem a gente, é dia após dia, em determinadas áreas da vida, em muitas áreas da vida. Tem gente que tem problemas na área financeira, tem gente que tem problemas na área sentimental, outros na área espiritual, outros na área da intimidade. Tem inúmeras áreas, irmãos. Tem gente que tem problema em várias áreas. Mas esses problemas não diminuem o nosso valor diante de Jesus. É isso que nós precisamos compreender. Porque Jesus, mesmo sabendo dos nossos erros, das nossas falhas, ainda assim, Ele entregou a sua vida por nós. Mesmo sabendo de onde o calo aperta em você, de onde você tem essa situação que é difícil. Talvez você já tenha superado situações absurdas na sua vida, que você considerou em tempos atrás que você não venceria, e você já superou coisas que outras pessoas ainda não conseguiram superar. Você já avançou, mas por quê? Porque Jesus cuida de você. E é aí que nós precisamos entender onde é que está a nossa fé. A nossa fé está em nós mesmos? Nós podemos nos orgulhar de fazer tudo sozinhos? Ou nós vamos declarar que a graça de Jesus é quem nos trouxe até aqui? Que foi a graça dele, o favor que nós não merecemos, que nos deu o poder de estarmos aqui hoje. E o que faz o manifestar da graça em nossas vidas é nós mantermos a nossa fé ativa. Nós precisamos manter a nossa fé viva no Senhor. Em Romanos, capítulo 14, um pouquinho antes, aí abra na sua Bíblia. Romanos, capítulo 14, apenas um versículo. 22, diz assim: a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas eu quero pegar a primeira parte para eu não me estender. Guarda a tua fé. A fé que você tem, guarde ela. Pastor, a minha fé é tão pequenininha, mas ela existe. A sua fé está onde? Está firmada no Senhor? Então não importa o tamanho dela, a sua fé precisa ser guardada. E como é que nós guardamos a fé? Eu preciso estar firme diante das provações. Irmãos, quantas dificuldades nós já passamos na vida? Para pensar, independente da sua idade, independente de quanto tempo de vida você tem, por quantas dificuldades você já passou? Por quantas lutas você já passou? E você não sucumbiu? Você está aqui? Você continua aqui? E pense que talvez você tenha mais tempo de vida pela frente do que você já passou. Que você ainda vai viver dificuldades na sua vida. Ô pastor, eu não quero. Eu também não, irmãos. O mais bobinho não quer passar por dificuldade. Mas só que nós precisamos entender que elas fazem parte da nossa vida. E de tempos em tempos nós somos afligidos por dificuldades e às vezes tempestades, às vezes coisas grandes. Mas nós precisamos guardar
a nossa fé. Eu preciso guardar a minha fé. Não permitir que a minha fé, ela se despedace. Não permitir, independente do tamanho do problema, do tamanho da dificuldade, do tamanho da provação, independente do tamanho, a minha fé precisa estar intacta, fortalecida no Senhor. Eu preciso em todo tempo crer que Ele é quem me livra dos problemas, que é Ele quem traz a solução, que é Ele quem conforta o meu coração, e Deus sempre nos conforta. Você percebe que o confortar significa que a dificuldade foi grande, que o problema foi avassalador, mas nós temos o conforto do Espírito Santo. Às vezes é a perda de um ente querido. Tem gente que às vezes sucumbe, acaba com a sua fé, porque um ente querido morreu. Irmãos, isso é uma dor imensa. Não estou diminuindo, é uma dor imensa. Mas nós precisamos aprender em Deus a louvar a Ele em todo tempo, a engrandecer o nome dEle em todo tempo. Pastor, como é que eu vou louvar a Deus no meio de um luto? Como é que eu vou engrandecer o nome do Senhor no meio da perda de alguém que eu amo? É só você falar: Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo tempo de vida que essa pessoa passou comigo. É só você falar: Senhor, obrigado, porque eu pude passar dias maravilhosos com essa pessoa. E você pode falar: Senhor, meu coração hoje está despedaçado, mas a minha fé no Senhor continua firme. Entende? Coloque cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu devido lugar. Ah, mas por que Deus levou? Por que Deus matou? Deus não mata ninguém, a vida é dele. Ele permite que a pessoa fique aqui ou que a pessoa vá no momento em que Ele quiser. Ele é o dono da vida. E às vezes nossos corações ficam inconsoláveis, perguntando: Deus, por quê? Deus, por quê? Deus, por quê? Como se Deus ligasse para o nosso egoísmo. Como se Deus se importasse com o egoísmo humano. Se Deus se preocupasse com o nosso egoísmo, todas as nossas vontades, como um bebê birrento, seriam feitas. Como uma criança mimada, a gente teria tudo o que a gente quer. E percebe que não é assim? Paulo pediu por 3 vezes: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Por 3 vezes ele clamou a Deus, ele não foi respondido. E a resposta que ele teve: a minha graça é suficiente para você. Fica firme, a minha graça te basta. Mantenha a sua fé firme, a minha graça te basta. Você não precisa de mais nada além da minha graça. E pastor, como que eu vou ficar firme? É estar pronto para todas as batalhas. É crer que Jesus, Ele cuida de você independente do tamanho da dificuldade. É crer que Ele está com você independente da luta. Os santos do Senhor, eles se fortalecem diante de todo e qualquer desafio. Pode vir o desafio que for sobre a sua vida, você se fortalece no Senhor. Pode vir a dificuldade que for, você se fortalece no Senhor. Pode vir a privação, a provação que for, você se fortalece no Senhor. E às vezes é só Deus dando um totozinho em você, para você acordar e você falar: Senhor, eu preciso do Senhor. Às vezes é só um empurrãozinho que você levou, um cutucão de Deus, e está parecendo que a maior provação da vida, que o inferno inteiro se levantou contra você. Não é. Às vezes é o próprio Deus falando: ô, acorda, filho. Compreende isso?
há pouco tempo, eu estava orando por uma pessoa, e eu já estava orando há algum tempo por causa de algumas atitudes que essa pessoa vinha tomando, aqui na igreja. E numa das orações que eu estava fazendo, eu ouvi claramente a voz de Deus: para de orar por essa pessoa. E quando eu ouço a voz de Deus, eu preciso parar para prestar atenção. E Deus falou assim: sou eu que estou tratando com ele, então não entra na frente, que é comigo. Sim, Senhor. Compreende isso, irmãos? Deus, Ele tem a forma dele tratar. E nós precisamos entender quando é tratamento de Deus, quando é prova vindo porque nós pegamos a luta pela mão, ou porque nós demos brecha, ou porque nós estamos desprotegidos, ou porque nós não temos Jesus na nossa vida. E aí, irmãos, é ladeira abaixo. É ladeira abaixo. Eu não estou falando para te pôr medo em nada não, irmãos. Estou pregando a palavra para você ficar firme no Senhor, constante nele. A sua vida é dele ou não é, irmãos? Você pertence a Cristo ou não pertence? Então tem que estar firme, fortalecido nele, todos os dias. A obra do Espírito Santo na nossa vida, a obra de Deus na nossa vida, ela é forte, irmãos. Ela é verdadeira. É verdadeira. E como é que nós vemos o agir de Deus nas nossas vidas? Às vezes, irmãos, às vezes não, nunca é no meio da marolinha, nunca é no meio da bonança. No meio da bonança está tudo legal. Tem gente que até esquece de Deus quando a mesa está farta, quando as contas estão pagas, quando está tudo bem no casamento, quando está tudo mil maravilhas, tudo lindo. As pessoas às vezes até se esquecem de Deus. Não é o seu caso. Mas quando é que nós vemos o agir de Deus na nossa vida? Não é no meio dos problemas? Não é no meio das dificuldades? Não é na cura de uma doença? Não é na libertação de alguma pessoa, de algum familiar? Não é no derramar do poder dele? No tratar no coração? Não é nessas dificuldades que a gente vê o agir de Deus? É ou não é, irmãos? Então, Deus, Ele vai se mostrar muito para nós, é no meio das tempestades, no meio dos temporais. E às vezes, foi o próprio Deus que mandou a chuva. Foi o próprio Deus que mandou o temporal. Para ver se você acorda. Para ver se eu acordo. Porque eu estou pregando, mas todo mundo está nessa, inclusive eu. Então, quando o temporal vem, irmãos, a gente precisa parar e analisar: fui eu que dei brecha? Fui eu que fiz alguma besteira para que essa dificuldade, essa provação viesse sobre mim? Eu ouvi a voz de algum incircunciso, de algum enviado de Satanás, para eu tomar uma decisão errada na minha vida? Porque às vezes, pessoas vão falar para você, vão te dar um conselho, e é um conselho tão, perdão da palavra, estúpido, mas às vezes parece doce. E às vezes a gente come. Às vezes a gente pega esse conselho. De gente que não faz. De gente que não anda. De gente que não fala a mesma língua. De gente que não anda na mesma visão. E dá um mau conselho. A gente ouve. E a gente acha que a luta está vindo porque estão me perseguindo. Porque isso, porque aquilo. E não. Foi a gente mesmo que deu brecha. Foi a gente mesmo que tomou uma decisão errada. E aí, a luta, a dificuldade vem para que a gente possa despertar. Fala comigo, despertar. Nós temos a certeza, as tempestades, elas são necessárias na nossa vida. São necessárias, irmãos.
Mas só que a gente não naufraga. Jesus um dia estava lá no barco, dormindo. E a tempestade, a palavra de Deus diz que a tempestade ela batia no barco e sacudia o barco de um lado para o outro. E Jesus estava como? Dormindo. Parece eu. Pode cair o prédio, eu continuo dormindo. A pastora sabe disso. Fala, amor, você não acorda, mas por nada, só o chorinho do bebê que me acorda. Parece que a nossa mente fica ativa para algumas coisas. Mas Jesus estava lá dormindo no meio da tempestade. Por quê? Porque aquilo não era nenhum problema para ele. E os discípulos foram acordar Jesus, o senhor não está vendo? Nós vamos naufragar. Jesus, o senhor não está vendo? As ondas estão batendo no barco. Ele falou, estava dormindo. E ele dá uma palavra e o vento cessa, a tempestade para. Irmãos, uma palavra de Jesus na sua vida, da graça dele, e todas essas dores cessam. Uma palavra de Jesus para a sua vida, e a sua história muda. Pastor, aí eu não vou ter mais problemas na vida? Não, irmãos, é isso aí que vai passar, porque você confiou nele. Mas de tempos em tempos, você vai levar uma sacudida para acordar. De tempo em tempo, todos nós, fala comigo assim, todos nós significa que eu estou dentro, todo mundo está, todos nós levamos uma sacudida, para a gente acordar, para a gente andar mais rápido, para a gente despertar, para a gente ficar esperto. Quem aqui já levou um choque? No fio descascado, numa geladeira, no chuveiro? Acorda ou não acorda? Dá um tranco. Não é, irmãos? É. E esse choque às vezes serve para a gente acordar. Eu era criança, historinha, verdadeira. Eu era criança, e na minha cabeça, eu não entendia como é que as coisas eram colocadas na tomada, e funcionava. A televisão ligava, as pessoas apareciam dentro daquela caixa, que era uma televisão, né? Era uma caixa na época. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Como é que o liquidificador ligava? Como é que a geladeira gelava? Não tinha micro-ondas naquela época, não existia. Como é que as coisas funcionavam de pôr aqueles 2 trequinhos na tomada? Criança dá um jeito, né? E aí tinha uma penteadeira no quarto assim. Ai, minha mãe, se ela estiver assistindo. Mas faz muitos anos. Sabe aquelas agulhonas assim de máquina? Tinha 2 numa vasilhinha lá. Aí eu peguei as 2. Falei, eu vou ver como é que esse negócio funciona. Que estranho, né? O que sai daí que faz tudo funcionar? Pus a primeira, não deu nada. Aconteceu nada, irmãos. Na hora que eu peguei a segunda e coloquei a segunda com a outra mão, eu só lembro de ter me encontrado na cama. Eu fui jogado na cama. Dum! Eu aprendi. Tomei um tranco. Antes eu não tivesse tomado esse tranco. Mas irmãos, que não seja um tranco desse que a gente tome na vida. Que a gente não precise levar um esfolão de Deus. Que a gente esteja desperto e atento para tudo aquilo que a gente precisa fazer no caminho de Deus. Em Filipenses diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes as pessoas pegam esse texto e falam assim, nossa, eu sou vencedor, porque eu vou conquistar tudo, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós precisamos entender o que está escrito ali. E quando a gente lê o texto, e a gente chega nesta parte, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus na minha vida me faz andar por qualquer caminho, porque eu tudo posso naquele que me fortalece.
A graça de Deus, a graça de Jesus, ela é suficiente na minha vida para que eu possa passar por todas as dificuldades, para que eu possa lutar todas as batalhas, porque Ele está comigo. Então, quando você ler pela próxima vez, tudo posso naquele que me fortalece, saiba que em todas as batalhas, em todas as dificuldades, em todas as tempestades, o Senhor está com você. E a sua fé precisa estar fortalecida nele, em nome de Jesus.